Em Gênesis 3,15, Deus falou à serpente: o descendente da mulher pisará na tua cabeça, esmagará a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O descendente, no singular. Quem é o descendente da mulher profetizado pelo próprio Deus em Gênesis 3,15? O Messias, o Cristo, o Redentor, o Salvador ungido de Deus. De fato, Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário, mas a serpente conseguiu ferir o calcanhar de Jesus. Numa linguagem simbólica, isso significa exatamente o que aconteceu há 2 milênios. Jesus foi crucificado e, através da sua morte na cruz, nós fomos alcançados com a maravilhosa graça e a gloriosa salvação. Isso significa que Jesus, o Messias prometido, é aquele que tem autoridade, não apenas para esmagar a cabeça da serpente, mas para tomar-lhe as chaves da morte e do inferno. Os judeus, no entanto, não entendem isso. O apóstolo Paulo explica aos romanos que os judeus não conseguem compreender porque o próprio Deus cegou-lhes o entendimento. Deus fez com que os judeus não compreendessem o plano de salvação. Em decorrência disso, rejeitassem a graça da salvação apresentada e revelada na pessoa bendita de Jesus Cristo, para que, do ponto de vista jurídico-legal, a salvação que seria apenas para os judeus pudesse ser oferecida aos não-judeus, que somos nós, os gentios. Esse é o plano de Deus. O apóstolo Paulo, ao tratar desses assuntos, principalmente no que diz respeito à igreja, ele fala de um grande mistério. Esse grande mistério é que, em Cristo, todos somos redimidos, salvos, restaurados. Pois bem, a serpente, ao ouvir a profecia de que o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça, passou a observar atentamente aqueles que poderiam ser o descendente da mulher profetizado em Gênesis 3,15. Vem Moisés e a serpente, o velho dragão, tenta destruir Moisés ainda na sua infância. E você conhece a história do cesto e da filha do faraó que adotou Moisés e tal. Ou seja, o dragão tentou matar Moisés e Deus o protegeu. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Quando Jesus nasceu, à semelhança do faraó, Herodes também mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. O objetivo era matar Jesus. Mas Deus enviou a proteção necessária para que Jesus não fosse atingido. Inclusive, o anjo avisou a José: vá para o Egito, lá você estará protegido com a sua família, volte apenas após a morte de Herodes. No Apocalipse, nós encontramos uma mulher grávida e um dragão tentando devorar a criança. É uma metáfora, um exemplo daquilo que de fato aconteceu, porque o dragão tentou destruir o descendente da mulher. Qualquer pessoa que para o dragão pudesse ser o descendente da mulher, foi alvo da sua perseguição. E o primeiro deles, na verdade, foi Abel. Abel era diferente. E o dragão percebeu isso. Ele notou que Abel tinha o temor do Criador no coração, amava o Criador e ama, porque para Deus todos estão vivos, como Jesus declara. E ao perceber a diferença em Abel, o maligno colocou no coração de Caim tirar a vida de Abel. Sempre foi assim. O dragão sempre odiou aqueles que amam a Deus, sempre os perseguiu, sempre tentou destruí-los. Isso é notório na Bíblia e na história como um todo, na história em geral. Nós todos que amamos a Deus sabemos perfeitamente disso. Jesus, inclusive, diz assim: o mundo odiará vocês porque vocês não são do mundo. O mundo não pode ter comunhão com vocês. Vocês não conseguem ter comunhão com o mundo, porque não existe comunhão entre luz e trevas. Com a revelação de que o anticristo não passará de um impostor, aquele mesmo enganador dos tempos antigos, o velho dragão, a antiga serpente, cumprir-se-á a profecia de Daniel acerca do abominável da desolação. Na verdade, essa profecia sobre o abominável da desolação já se cumpriu com Antíoco IV Epifânio, um rei seleucida que governou a Judéia antes de Jesus nascer e que chegou ao cúmulo do absurdo de mandar sacrificar uma porca no templo de Salomão, no lugar santo, apenas para profanar o templo, para zombar dos judeus e do Deus a quem os judeus sempre adoraram, sempre cultuaram. Ocorre, porém, que as profecias escatológicas, muitas delas, são de múltiplo desdobramento
ou múltiplo cumprimento. Existe profecia que se cumpre uma vez, duas vezes, três vezes. Assim, a profecia do abominável da desolação cumpriu-se em Antíoco IV Epifânio e foi repetida por Jesus no sermão escatológico em Mateus 24, 25, também em Marcos 13 e Lucas 21, como algo que ainda vai acontecer, ou seja, acontecerá novamente. Para que se cumpra essa profecia de Jesus, que é uma repetição da profecia de Daniel, é necessário haver a construção de um novo templo, ou o terceiro templo. É interessante lembrar que o Instituto do Templo em Jerusalém já tem todos os objetos, todos os utensílios, tudo, enfim, que é necessário ao funcionamento do novo templo. Tudo está preparado. Eles, inclusive, têm dinheiro para a construção do terceiro templo. Então, o velho dragão, a antiga serpente, ao tomar consciência de que a sua cabeça, ou seja, a sua autoridade, seria esmagada pelo descendente da mulher, ocupou-se ao longo dos milênios em perseguir e tentar matar, destruir aqueles que potencialmente poderiam se constituir no cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Logo, é fácil compreender por que tanto ódio contra os judeus. Porque Deus escolheu Abraão e lhe fez a seguinte promessa: em ti serão benditas todas as nações da terra. Realmente, na eternidade, na nova terra, haverá bilhões de verdadeiros adoradores, todos eles descendência de Abraão, o pai da fé. Por isso, tanto ódio contra os descendentes de Abraão, tanto os biológicos, que são os judeus, ou seja, a etnia judaica, quanto os espirituais, que somos nós, aqueles que temos a mesma fé de Abraão e que temos o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, como o nosso Deus, o nosso Senhor, o dono de nossas vidas, o nosso Redentor, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Pois bem, no ano 135 depois de Cristo, o imperador Adriano resolveu acabar com uma revolução causada ou liderada por Bar Koba, um judeu que queria se libertar do domínio do Império Romano. Nós sabemos que no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, filho do imperador Vespasiano, destruiu o templo de Salomão. Ele tinha no seu exército tanto soldados romanos quanto mercenários árabes, que sempre foram inimigos mortais de Israel. O general Tito, na verdade, não queria a destruição do templo de Salomão, porque tratava-se de uma maravilha do mundo, um templo de bilhões de dólares, fantástico, magnífico, lindíssimo. O general Tito não queria que fosse destruído daquela forma, ele gostaria de ter preservado o templo. Porém, os mercenários que compunham o seu exército acreditavam numa lenda de que Salomão tinha mandado esconder tesouros no alicerce, na fundação do templo, e por isso não ficou pedra sobre pedra que não tenha sido derrubada, cumprindo-se literalmente, ou seja, ao pé da letra, a profecia de Jesus em seu sermão escatológico. Porém, no ano 132, 133, Bar Koba liderou uma grande revolução, achando que pudesse libertar Israel do governo romano. O imperador era Adriano, e Adriano encheu-se de ódio, de muita fúria, e decidiu apagar para sempre, no entendimento dele, o povo de Israel, a etnia, a cultura, a pátria, a nação, o país. A ideia do imperador Adriano foi exterminar, arrasar com a Judéia e Jerusalém. Ele alimentou essa ideia de uma forma tão intensa que ordenou que a Judéia mudasse de nome e passasse a ser chamada de Síria-Palestina, numa alusão aos antigos filisteus que sempre foram inimigos de Israel. Nós temos referências aos filisteus muitas vezes na Bíblia e todas elas mostrando que, na maioria das vezes, houve hostilidade entre filisteus e judeus. Pois bem, o imperador Adriano mandou que o nome da Judéia fosse mudado para Síria-Palestina. Então, a terra de Israel deixou de ser chamada de Israel e passou a ser chamada de Palestina. Somente no dia 14 de maio de 1948 é que foi inaugurado o novo Estado de Israel. Então, entendam, do ano 70 depois de Cristo, com a destruição ordenada por Vespasiano, através do seu filho, general Tito, e consumada completamente no ano 135, no governo de Adriano, desde aquela época até 1948, os judeus estiveram sem pátria, sem um país formalmente constituído.
errantes pelo mundo, espalhados pelas nações da terra. E isso amplamente profetizado no Antigo Testamento. Os profetas veterotestamentários já haviam anunciado que isso aconteceria e de fato cumpriu-se ao pé da letra. Mas no dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion anuncia a fundação do novo Estado de Israel. Para que isso acontecesse, houve uma reunião na ONU e Oswaldo Aranha, um brasileiro, deu o voto Minerva, o voto que decidiu pela criação do Estado de Israel. Houve um empate e Oswaldo Aranha desempatou e assim a ONU aprovou a criação do Estado de Israel, bem como do Estado da Palestina. Os judeus criaram o seu Estado num território muito pequeno, muito menor do que o original, e os palestinos não quiseram constituir um Estado à semelhança de qualquer outro ali na região. Ao invés de se organizarem como um Estado, do modo como a ONU havia aprovado, os palestinos apenas se esforçaram através de grupos terroristas, através de alguns governantes, no sentido de arrasar Israel, destruir Israel definitivamente. Não conseguiram, ninguém jamais conseguiu, a antiga serpente, o velho dragão, jamais conseguirá, porque o Senhor Deus, o Criador, tem Israel como a menina dos seus olhos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, e em outras passagens também, deixa muito claro, por revelação do próprio Jesus Cristo, que um remanescente de Israel será salvo. Ou seja, Deus não rejeitou Israel para sempre. Deus tem um plano, um propósito com a nação de Israel. Não dá tempo a entrar nesses detalhes, mas o fato é que, durante 19 séculos, os judeus estiveram como errantes pelo mundo, sem pátria, sem território, mas a partir do dia 14 de maio de 1948, eles foram organizados novamente como um Estado, uma nação, um país. No dia seguinte, eles foram brutalmente atacados por uma coligação de 6 países, Egito e outros países ali ao redor, e de uma forma incrível, inacreditável, eles venceram aquela guerra. Imaginem, o profeta Isaías havia dito: pode uma nação nascer de uma só vez? Pode uma nação nascer num só dia? Pode a mulher estéril dar à luz? Eu, o Senhor, farei isso. Essa é uma profecia de Isaías muito interessante e que cumpriu-se ao pé da letra. A nação de Israel nasce de uma só vez, num só dia. E, no dia seguinte, algumas horas depois, é atacada por 6 países poderosos belicamente. Como que Israel, recém-nascido como nação, conseguiu derrotar essa coligação tão forte? E a resposta está no profeta Isaías também, que diz assim: envergonhados, confundidos e reduzidos ao pó serão todos os que se levantarem contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo por tua mão direita e te digo: não tenha medo, eu te ajudo. Se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Porque eu te tomo por tua mão direita e te digo: não tenha medo. Deus protege Israel. E o remanescente de Israel será finalmente restaurado, conforme profecias bíblicas. Que o Senhor nos abençoe.